E eu chorei muito, porque eu tava com muita fome. E eu tive que comprar aquele cigarro, porque o vício tá maior do que a fome. Então ali você vê que a pessoa deixa de se alimentar para fumar um cigarro, tomar um copo de bebida. E aí, você tá gostando da minha história? Então vem e me segue, para que você saiba mais lá no final o que eu fiz para superar toda essa história. Então, a pessoa acha que nunca vai virar um viciado. Você vê uma pessoa bebendo, bêbado pela rua caída, você fala que você nunca vai ser igual àquela pessoa, você nunca vai se viciar. Você às vezes bebe um final de semana, passa outro final de semana sem tomar, aí você passa muitos dias, mas é engano. Muitas vezes a gente pode até se enganar. Eu não tinha vício, mas eu comecei com licor de jenipapo. A gente trabalhava em uma casa, eu e várias jovens, onde a gente sempre, depois de algum tempo ali, a gente começou a estar experimentando aquele licor. E ali a gente foi gostando daquele licor, a gente ficava tomando já quase todos os dias. Onde a gente tinha uma amiga que era mais velha, e ela todo dia tomava às 6 horas, disse que para tomar banho, para esquentar o corpo. E a gente passou também a tomar aquele licor, praticamente todos os dias. Aí, algum tempo depois, eu conheci uma senhora, ela se tornou muito amiga da gente, e eu fui trabalhar na casa dela, onde ela tinha uma filha, e a gente passou a fumar. Ali a gente, um cigarro, nós passava 3 dias para fumar um cigarro, nós duas juntas. A gente acendia o cigarro, fumava um pouquinho e deixava para outro dia. Então, em 3 dias que nós conseguíamos fumar um cigarro. E ali, com o passar dos tempos, a gente começou a fumar mais. Ali, a gente já estava tão acostumada que todos os dias a gente fumava naquele mesmo horário, a gente já sentia vontade de fumar. E com algum tempo depois, que eu já não trabalhava mais ali, na casa de outras pessoas, eu comecei a beber outro tipo de bebida. Foi quando eu fui pro mundo, e lá eu passei a beber muito mesmo. Eu ainda era uma adolescente, eu bebia, depois eu já jovem eu continuei bebendo, ali eu já fui passar a beber outros tipos de bebida. Comecei a beber o vinho, comecei a beber champanhe, comecei a beber outros tipos de bebida fria, aí depois eu comecei a passar para bebida quente. E lá no mundo eu fui me viciando cada dia mais e mais. E fumando muito já, eu já estava fumando muito. E como eu cheguei a estar no mundo, em uma casa, eu cheguei ao ponto de ter que ir para uma casa de prostituição, aonde lá a gente bebia para dar lucro para a dona daquela casa. Então ali foi que eu me aprofundei muito na bebida. Eu tinha que beber todos os dias eu bebia muito mesmo, bebia bebidas frias. E chegou um ponto que eu já não estava mais aguentando beber, então eu amanheci o dia muito mal, mas ali não tinha jeito, a gente tinha que beber ali, a gente tinha que dar lucro naquele lugar. E cada vez eu estava bebendo mais ainda, todos os dias eu tinha que beber. Então a gente passava as noites bebendo e dormia durante o dia, na parte da manhã, e na parte da tarde a gente se organizava, se preparava para a noite novamente. E chegou um dia que teve uma festa naquela cidade, onde se reuniram todas as mulheres e as jovens que tinham ali naquele local. A gente foi para essa festa, esse evento muito grande. E lá, na roda que a gente estava com aquelas conhecidas, elas apareceram com um cigarro de maconha. Eu nunca tinha usado. E ali elas incentivaram, insistiram muito. E eu acabei que decidi participar daquele cigarro ali. Onde eu fumei muito, elas insistiram muito, eu acabei fumando demais, eu me senti muito mal, passei mal naquele dia. E aí eu fiquei com medo de usar. Aí passou um dia, eu voltei a sentir vontade. Eu não tinha vontade, mas a partir daquele dia eu tive vontade de fumar novamente aquele cigarro. A gente já estava em outro local, onde tinha muitas jovens, e ali a gente, para ter coragem de ficar a noite praticamente toda acordada, bebendo, e ali dando lucro para o dono daquele local que a gente estava, a gente decidiu fumar cigarro de maconha. Cada uma pegava um cigarro, aonde a gente, antes de ir para a beira do rio, a gente tomava uma bebida quente e a gente ali descia para o rio, para a beira do rio, que era umas 6 horas,
Então ali já não tinha muita gente ali naquele local, já ficava um local onde a gente ia, ninguém via. Ali a gente levava o isqueiro e ali a gente fumava, cada um tava com um cigarro ali fumando. Quando a gente voltava, ali a gente já não tava mais uma pessoa normal. A gente parecia que se transformava em algo diferente, que não era mais a gente normal. Então ali a gente já não tinha mais vergonha de nada, não tinha medo. Ali a gente era capaz de qualquer coisa. Então a gente vinha de uma forma muito estranha. Ali, pronto, a gente já passava aquela noite bebendo e tudo que tivesse que fazer a gente fazia, saía, não tinha medo de nada, na cidade estranha. E ali a gente, cada vez a gente estava se aprofundando muito nos vícios, tanto da maconha como da bebida fria. Depois a gente passou a tomar bebida quente, com refrigerante e muito limão. E a gente amanhecia o dia muito mal, com muita dor forte no estômago, acabava que vomitava, a gente tinha que comer algo bem gelado para aguentar, amanhecia muito mal mesmo. Mas à noite a gente voltava a fazer tudo aquilo. Então foi algum tempo depois, quando eu conheci meu esposo, aí a gente veio embora para outra cidade. Mesmo com ele ainda eu continuei fazendo a mesma coisa. Eu já tinha mais dificuldade para usar a droga, porque eu não tinha como ter contato com aquelas pessoas que conseguiam para mim. E ali eu acabei engravidando e mesmo durante as minhas gravidez eu acabava bebendo muito. Aonde chegou o ponto que eu já estava muito descontrolada com aquele vício de bebida. Como eu não conseguia cigarro de maconha, ali eu tinha aprendido a fazer drogas caseiras, aonde também eu usava muito lança-perfume. Ali aquela droga caseira que eu aprendi a fazer, eu usava. Ali quando a gente estava já trabalhando, eu mesmo trabalhando, eu usava aquilo escondido, eu bebia muito, no trabalho mesmo assim, e mesmo com as crianças, tendo filho ali, eu bebia muito, eu me aprofundei muito na bebida. Eu nunca achei que eu ia beber daquele jeito, só que eu não achava que eu estava fazendo nada de errado. Para mim aquilo ali era normal, eu beber todos os dias, trabalhando e bebendo. Chegou uma época em que a gente tinha uma churrascaria onde a gente fornecia alimento para as firmas e a gente tinha que vir pela madrugada para a churrascaria de casa. Para a gente, quando descer da manhã, a gente tá com todos os cafés prontos para entregar para eles, levar para o campo. Ali na madrugada, quando eu chegava ali na churrascaria, a primeira coisa que eu fazia era ir tomar uma bebida. Ali eu já tinha vários tipos de bebidas separadas dentro do meu freezer para mim beber. Eu tinha vários tipos de bebida que eram as minhas preferidas, onde eu bebia aquelas bebidas. E eu bebia todo dia, ali eu era trabalhando e bebendo, ali eu já nem me alimentava direito mais, eu nem me importava tanto com a alimentação, eu comia mais fruta, tomava água de coco, mas comer normal eu já não comia. E por conta desse vício, eu acabei adoecendo, fiquei doente por muitos dias, sem condição nem de trabalhar, e por conta disso, como eu estava muito viciada, eu acabei ficando doente, com gastrite, eu tive a pneumonia, e eu tive que ficar fora do trabalho por alguns dias e por conta disso a gente perdeu tudo. A gente ali acabou que perdeu tudo e a gente decidiu vender tudo que tinha para pagar o que restava ainda de pagar, o que sobrou. Então a gente saiu daquele lugar sem nada. E eu viciada, fumava demais e ainda bebendo. A gente chegou ao ponto de ir para uma cidade, onde a cidade que a gente foi morar, a gente tivemos que pedir ajuda do prefeito na cidade para a gente morar na rodoviária, na parte que era do restaurante, porque a gente não tinha mais condição nem sequer para pagar um aluguel. Então a gente ali ficou morando naquela rodoviária com os filhos, a gente sofreu muito ali naquele lugar, por conta que a gente tinha que usar os banheiros da rodoviária, era uma humilhação muito grande, era uma vergonha muito grande a gente perder tudo. A gente tinha tido uma condição tão boa, onde a gente tinha os filhos estudando em escola particular, a gente comia o que queria, a gente, se precisasse qualquer coisa, a gente poderia comprar, porque a gente tinha como comprar, a gente trabalhava muito e ganhava bem, por conta do nosso trabalho, a gente era esforçado, mas aquele vício estava me destruindo. E eu não via aquilo. Meu esposo sempre falava que eu tinha que parar de beber, que eu estava com cheiro de bebida muito forte, de cigarro. Às vezes a gente acabava discutindo, porque eu não gostava que ninguém reclamasse comigo por conta daquele vício. E a gente ficou mudando de cidade para cidade, caçando lugar para melhorar, mas eu nunca largava aquele vício. E acabou que eu tive muito problema de saúde, como de hemorragia, perdia muito sangue também, passei muito tempo sangrando, eu não conseguia ficar boa. Depois descontrolei até a pressão, devido a eu estar com muita anemia alta, porque eu não me alimentava direito, eu bebia demais.
E eu nunca achei que eu ia ficar daquele jeito. E ali, às vezes, eu vi outra pessoa que às vezes até tava mesmo na rua, caído pela rua. E eu ali achava que eu era alguma coisa. Mesmo bebendo daquele jeito, sem condição nenhuma mais. Ali foi muito difícil, porque a gente passou a depender de favor de uns e de outros. Onde foi muito humilhante. A gente que tinha dinheiro para comprar roupa, calçado para os filhos, a gente tinha para comprar o que a gente precisasse. A gente chegou ao ponto de depender de uma peça de roupa usada dos outros, onde a gente às vezes era tão humilhada por conta de uma roupa que parente às vezes dava para as filhas, dava para mim, uma roupa usada que eles não queriam mais, que muitas vezes ainda nem prestava mais, mas ali a gente recebia, às vezes um calçado que você usava ali um dia e no outro dia ele já estava rasgando, não prestava mais. As roupas também era assim, e a alimentação também, que foi muito difícil, porque a gente tinha a gente que era o dono de uma churrascaria, a gente tinha o melhor alimento, a gente tinha tudo do bom ali para alimentar. Então, a gente fornecia alimento para muitas pessoas ali, nosso trabalho era bem frequentado por pessoas de condição, a gente não passava necessidade, nem os filhos. Mas com a perda de tudo, a gente passou a viver uma vida miserável, uma vida de humilhação. Aquelas pessoas que eram nossos conhecidos, amigos do tempo que a gente tinha fartura, abundância, que a gente tinha tudo ali, eles se afastaram da gente. A gente era como se fosse um lixo. A gente era como se fosse uma carniça. As pessoas muitas vezes, eles dobravam a esquina, a gente percebia isso, para que eles não passassem por a gente. Porque ali eles achavam que a gente ia pedir alguma coisa para eles. Porque a gente passou a ficar numa situação tão difícil, onde teve pessoas que na nossa família chegou a falar para minhas filhas, e ela, hoje eu me lembro que a minha filha chegou chorando. Ela falou que essa prima falou que ela só servia para pedir, só ia lá na casa da minha mãe para pedir comida, pedir as coisas. Aonde que quando eu tinha tudo assim, aparentemente assim, material, financeiramente eu tinha mesmo, eu tinha uma condição financeira muito boa. Eu não passava fome, eu ajudava quem precisava. Eu me lembro que muitas vezes, quando a gente tinha a nossa churrascaria, lá ficava em uma BR, era muito bem frequentado por caminhoneiros, pessoas de outras cidades, era muito movimento, mesmo eu bebendo ali, eu trabalhava direto, eu não parava, eu cuidava conta do meu serviço, bebia, mas eu trabalhava direto. Muitas vezes eu ajudei muitas pessoas que vinham de outro lugar e paravam o caminhão ali debaixo de uma árvore, bem próximo de onde a gente trabalhava, e pessoas que vinham com criança, mudando de outro lugar, passavam fome, ficavam dias ali. Às vezes, eu pegava vasilha de alimento escondido do meu esposo, que ele não gostava que a gente desse alimento para ninguém. Ele brigava muito por causa disso. Sempre ele me reclamava, porque ele dizia que eu estava acostumando mal aquelas pessoas. Mas não era, eu via pessoas com criança passando fome, crianças chorando. Eu abri o portão do lado da minha churrascaria, eu pedi a alguém que trabalhava comigo para dar escondido aquele alimento para aquelas pessoas. Às vezes eu ajudava com roupa, com calçado, com remédio, que eu sabia que alguém precisava, ou até mesmo com dinheiro. Eu dava para a pessoa comprar o remédio, quando eu não podia dar aquelas coisas. E eu sabia que meu esposo não gostava, mas eu sempre fazia isso escondido. Ali onde eu cheguei àquela época, que eu passei muita fome. Meus filhos passavam tanta fome ali naquele lugar. A gente morando dentro de uma rodoviária, eu viciada nos vícios de bebida, cigarro. Meu esposo também só fumava, mas ele tinha vício de jogos, que aonde foi o fim de tudo, foi o vício dele. Ele tinha vício de jogar baralho. E ali ele perdia muito dinheiro. Aí ele era viciado no jogo de baralho e eu viciada nas bebidas. Eu trabalhava, mas eu bebia demais. E aquilo ali me levou pro fundo do poço. Que o pior lugar que aconteceu foi o dia que a gente foi morar na rodoviária, porque a gente já não conseguia pagar um aluguel de lugar para morar. E ali as minhas filhas sofriam muito com aquilo. Além de eu ser viciado, bebendo demais, o meu esposo destruía tudo com jogo. A casa era cheia de jogador, de baralho. Era pessoas, sei lá, que muitas vezes faltava até com respeito com a gente. Mas aquele vício estava destruindo a gente, destruiu a nossa vida, a ponto de nós morar dentro daquela rodoviária. Ali a gente teve que dividir aquele local para a gente fazer quarto dentro daquele restaurante da rodoviária, para a gente morar ali. E sendo muito humilhado. Aquelas pessoas, todos que eram nossos amigos, que um dia frequentavam a gente, vinham, não passava uma semana, era gente de todo lugar vindo visitar a gente, ali passava dias ali com a gente. Mas no dia que a gente perdeu tudo, que não tinha nada, essas pessoas todas viraram as costas pra gente.
Para não dizer que foram todos, a única pessoa que ficou, que ainda visitava a gente quando ele vinha de outra cidade onde ele morava, era um engenheiro, que ele sempre foi amigo da gente. Ele era um engenheiro muito educado e ele sempre ia lá ver como é que a gente estava, às vezes até ajudava. E também mais 2 amigos na cidade, que foi quem ficou. Mesmo assim, eles ajudavam a gente. Ele não zombava, não criticava, estava ali o tempo todo. Mas a maioria, até parente, se afastou da gente, porque ele dizia que nós só prestava para pedir e humilhava, né? A gente ter que vestir aquela roupa deles, que ele já nem prestava mais. Mas a gente ficava feliz assim mesmo com aquela roupa, porque a gente não tinha como comprar mais uma roupa. A gente não tinha como comprar nem sequer o alimento, morando naquela rodoviária, muito sofrimento, muita dor, muita vergonha, humilhação. As filhas não dava nem o endereço para ninguém onde ela morava, elas estudavam, elas tinham vergonha. E eu me sentia um lixo, passando por tudo aquilo ali, sendo humilhada, envergonhada, passando fome, vendo os filhos passar fome, e mesmo assim eu ainda era viciada. Eu não parava de beber, não parava de fumar, mesmo que fosse fumo de pacote, eu já estava numa situação tão crítica, tão difícil, que eu não fumava aquele cigarro que eu fumava antes, quando eu tinha condição financeira. Porque quando eu tinha condição financeira, ali eu fumava aquele cigarro mais caro, aquelas bebidas mais caras, bebida importada, as bebidas mais caras era que eu usava. Mas depois eu comecei a tomar aquelas bebida pior que tinha, mais fraca, pinga, cachaça, eu tava tomando isso. E fumando cigarro de fumo. Eu fedia só a bebida, o meu corpo era o cheiro de bebida. O meu cabelo fedia bebida, a fumaça de cigarro, de fumo fedorento, aqueles fumos horríveis eu fumava. E chegou um tempo que a minha mãe, eu estava muito mal, muito doente mesmo. A gente vivia sempre caçando um jeito de melhorar, mas não acontecia nada. E a minha mãe me falou que tinha um pastor de uma igreja, que minha mãe já nessa época estava sendo cristã, ela já tinha se entregado para Jesus. Ela me convidou para mim na igreja, mas eu nunca queria ir. Eu não gostava dos crentes. Eu não gostava. E aí um dia, quando eu vi, ela chegou lá com esse pastor na casa. Ele conversou um pouco comigo, mas eu não ligava muito para o que ele estava falando. Ele só falou que tinha um livro para me dar, que era para mim na igreja, que ele tinha um livro para me dar. E eu sempre, como gostei muito de escrever, eu gostava muito de ler livro, contar histórias, eu pensei muito, eu vou lá porque eu quero esse livro. O pensamento era o livro. E eu nunca ia. Demorei dias e eu estava muito mal mesmo. E bebendo assim mesmo, bebendo. Não tinha nada, mas eu dava um jeito de ter uma bebida para beber. Porque quando eu não tinha um cigarro e bebida, eu ficava muito estressada, ficava agressiva, ignorante, né? Ficava pensando muita coisa ruim. Ali um dia eu decidi ir nessa igreja. Aí eu fui uma vez, fui 2 vezes, fui 3 vezes e nada dele me dar esse livro. Eu só esperando por esse livro e nada. Aí eu já estava bastante dia que eu ia lá. E a minha mãe, um dia, hoje eu agradeço muito a ela, porque foi por ela que hoje eu estou livre dos vícios. A minha mãe falou na igreja, estava cheia de gente, ela falou sem maldade. Ali eu tenho certeza que não tinha maldade, porque em uma igreja geralmente eles se consideram todo como meu irmão, então ali muitas vezes acaba falando o que está passando na família deles, na vida das pessoas, né? A minha mãe falou na igreja cheia de gente, só essa daí tá vindo para a igreja, né? Teve uma situação lá de uma pregação onde ele falou lá uma coisa. E ela disse, essa daí mesmo vem para a igreja, mas ela não devolve o dízimo, ela não dá uma oferta e ela continua fumando. O que ela faz muito é fumar. Na hora que ela sai daqui, ela já vai fumar bem na esquina. Ali na hora eu fiquei com raiva. Eu fiquei com raiva porque a igreja inteira olhou para mim. Todo mundo olhou para mim naquela hora. Eu fiquei muito chateada, fiquei com raiva da minha mãe, com raiva das pessoas que olharam para mim, eu fiquei com mágoa de todo mundo. Ali eu saí muito revoltada naquele dia, pensando comigo mesmo. Mas ela falou a verdade. Eu levava para a igreja ali, para aquela igreja, o isqueiro e o cigarro. E quando eu dobrava a esquina, eu já acendia aquele cigarro. Porque ali eu ficava reclamando o tempo todo na reunião, que aquele pastor era chato, aquela reunião não acabava, porque ali eu estava ansiosa para fumar. Eu só pensava em fumar ou beber alguma coisa. Então quando eu dobrava a esquina, eu acendia o cigarro mesmo, levava o isqueiro e a cigarro para a igreja lá. E ali eu pensei comigo mesmo, muito revoltada naquele dia, eu indo para casa e chateada com minha mãe, e eu pensando na estrada inteira, eu pensava assim, olha,
nunca mais. Nunca mais eu vou naquela igreja. Eu odeio tudo que é crente, eu odeio minha mãe, eu odeio aquele pastor, eu odeio todo mundo ali. Eu não sei nem por que eu fui lá, porque ele mentiu dizendo que ia me dar esse livro, nunca que me deu esse livro. E eu fiquei sem ir lá. Dias e dias sem ir lá nessa igreja, fiquei bebendo muito, fumando muito. Ali eu estava numa situação tão difícil que eu ia catar aquele estoco velho de cigarro que eu já tinha jogado ali do lado da casa, no quintal. Eu não tinha mais um cigarro para fumar e ali eu ia catar aquele estoco velho de cigarro. Eu desmanchava ele, pegava um papel e eu tentava fazer um cigarro daquele para me fumar e beber naquelas bebidas velha quente. Porque ali a gente decidiu naquela rodoviária colocar algo para vender, onde meu esposo coloca ali bebida e um jogo de baralho lá dentro. Era isso que ele fazia lá. A gente não via outra coisa, era só bebida, cigarro e o jogo dele. E ali foi que eu me afundava mesmo, porque ali eu tinha bebida para beber, o cigarro para fumar, mas tinha dia que eu não podia pegar o cigarro, porque ele tinha que vender para ter lucro, para poder comprar outro, então eu ia catar aquele estoco velho de cigarro para me fumar novamente. Ali eu ficava fumando aquele lixo velho que eu achava ali, e tomando aquelas bebidas quentes, e ouvindo alguma música ali. E os filhos sofriam com isso, por conta desse meu vício e por conta do vício do meu esposo de baralho, porque ali ele não estava vencendo, não estava prosperando, ali nada acontecia. Ele ali estava sendo enganado, achando que ganhava, mas na verdade ele só perdia cada dia mais. Às vezes ele ganhava hoje, amanhã ele perdia mais e não fruía, aquele trabalho não crescia, com aquele jogo de baralho ali dentro. E aquelas bebidas, aquele cigarro, aquilo ali que fazia ali não tinha futuro. Ali decidiu depois ficar vendendo algum tipo de lanche, mas não prosperava aquilo ali. Então, a minha revolta era muito grande. Eu tinha muita mágoa, muito ódio. E sempre meu esposo falava pra mim que eu tinha que parar de beber, que eu tava bebendo demais. Eu já tava com o meu corpo, o meu sangue, o meu suor só suava cheiro de bebida e de fumaça de cigarro. E eu ficava com muita raiva dele, ficava até com mágoa, com ódio dele. Às vezes acabava que eu brigava com ele, brigava com qualquer um que falasse do cigarro ou da bebida que eu bebia. E me afundando dia após dia. Já doente, eu me sentia mal, só o couro e os ossos, de tanto beber e fumar. Ali eu continuei por dias e dias. Ali eu fui outra vez, voltei lá, aonde, naquela igreja, só para receber aquele livro. Ele disse que ia me dar, mandou buscar o livro, ele me entregou esse livro. E na época eu estava muito mal, muito doente, estava com problemas de síndrome do pânico e depressão, e aquele livro me ajudou muito em relação a esse assunto, porque em relação a beber, ali ele não estava me ajudando, porque eu lia alguma coisa ali, eu não entendia muito, mas o que deu para mim entender me ajudava, porque na hora que eu lia a palavra eu começava a passar bem. Mas mesmo passando por tudo isso, eu não largava a bebida, não largava o cigarro. Eu não sei se era orgulho, o que era, mas eu ficava com muita mágoa, ódio das pessoas. Chegou um dia, foi muito difícil nesse dia pra mim. Eu tava com tanta vontade de fumar naquele dia. Um desespero tão grande, eu tava muito estressada, com muita raiva, querendo fumar. Eu não tinha cigarro. Eu não podia pegar os cigarros lá que meu esposo tava vendendo, né? Eu não podia mexer ali, que ele tinha um compromisso, eu não podia mexer. E ele também não queria me dar. Eu pedi pra ele, ele disse que não ia me dar, não. Eu tinha que me virar pra arrumar dinheiro pra comprar cigarro pra mim. E eu fiquei desesperada por conta disso. E eu não sei o que aconteceu, que chegou um tempo que ele parou de vender cigarro. Acho que ele teve um problema lá, uma falha que ele cometeu em relação aos compromissos lá dele, não cumpriu, aí acabou que ele perdeu o fornecimento de cigarro e ficou só com a bebida e o jogo de baralho. Aí um dia, eu tava com muita vontade de fumar. Eu tinha uma moeda de 50 centavos nesse dia. E eu queria comer um biscoito, eu tava com muita fome. E eu gostava muito de comer biscoito de chocolate. E ali eu pensei, e agora o que eu faço? Eu quero comer um biscoito e eu quero fumar. Eu pedi pra ele um cigarro, ele tinha, disse que não me dava. A gente tinha um amigo que era um amigo muito íntimo, né? Lá de dentro da nossa casa, no tempo de que a gente tinha fartura, ele sempre passava por lá algumas vezes. Nesse dia eu pedi um cigarro pra ele e ele me humilhou. Ele não me deu esse cigarro. Eu me senti um lixo por conta de um cigarro, eu estava sendo humilhado. E ali eu decidi naquela hora que eu iria comprar. Fiquei com muita mágoa, ódio deles, por conta deles terem me negado um cigarro. Eu já tinha bebido muito nesse dia. E depois comprei 5 cigarros. E
Às vezes que eu estava indo naquela igreja da minha mãe, tinha uma senhora lá que ela cantava uma música, e sempre eu gostava muito, me admirava, que ela cantava cada música bonita, eu achava muito linda. Todas as vezes que eu ia, quando ela cantava, eu achava linda, era só o que eu gostava, era quando ela cantava lá na igreja. Eu me sentia feliz com a música que ela cantava, eu gostava demais. Aí eu pensei, eu vou na casa daquela senhora, eu vou pedir uma fita, que eu tinha um sonzinho lá, colocava uma fitinha, cassete, não sei explicar direito como que era o nome, e eu ouvia a música ali. E eu peguei, coloquei aquela fita naquele som, peguei 1 litro de bebida, uma pinga, e eu botei ali do meu lado. E sentei na cadeirinha e peguei aqueles 5 cigarros isqueiro, eu sentei ali. E eu chorei muito, porque eu tava com muita fome. E eu tive que comprar aquele cigarro, porque o vício tá maior do que a fome. Então ali você vê que a pessoa deixa de se alimentar para fumar um cigarro, tomar um copo de bebida. E naquele dia eu não tinha conseguido nem fumo, porque às vezes eu conseguia com um amigo, que era um amigo, um padre da gente, que me ajudou a gente muito no início que a gente chegou. E ele não tinha andado lá uns 3 dias, sempre que ele ia, ele deixava um pouco de fumo para mim, mas eu fumava muito, não dava para nada, aquele cigarro ali eu fumava demais. E nesse dia, eu comecei a ouvir aquela música, aquele som, todo mundo já tinha ido se deitar. Fiquei eu sozinha ali, sentada naquela cadeira, e chorando muito, e ouvindo a música, uma música muito linda, que ela dizia assim: Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ali eu repeti aquela música várias vezes. E fumando aquele cigarro e bebendo muito mesmo. Eu já estava acabando 1 litro de bebida que eu tinha botado ali. Bebi tanta bebida nesse dia, foi tanta bebida. E o cigarro era um acabando e eu acendendo o outro. Era acendendo um no outro, porque era uma sede grande de fumar aquele cigarro e beber aquela bebida. Ali naquela hora foi tudo. Isso dói falar, não? Porque sem nenhum pingo de temor, sem um pingo de respeito, sem um pingo de consideração com Deus. Eu não conhecia. Mas ali naquela hora, eu falei pra ele, eu disse assim: olha Deus, eu tô com raiva da minha mãe e raiva dos crentes daquela igreja. Tu sabe que eu nunca mais vou naquela igreja. Eu odeio esses crentes, eu odeio todo mundo fica falando mal de mim, todo mundo reclama da bebida que eu bebo, do cigarro que eu fumo, fala que eu tô fedendo muito a cachaça, a bebida, a fumaça. E eu já vinha sofrendo fazia muitos anos com esse vício, anos e anos e anos. Eu comecei a beber, eu ainda era uma adolescente, praticamente eu não era nem adolescente ainda, quando eu comecei com aquele licor de genipapo. Eu nunca achei que eu ia chegar ao ponto que eu cheguei, que a primeira bebida que eu tomei foi o licor de genipapo. Depois eu fui pro vinho, fui pra champanhe, fui pra bebidas fracas, fui bebendo muito esse tipo de coisa, a chegar ao ponto de eu estar bebendo pinga, cachaça, aquelas bebidas velha quente lá, que era de vários tipos de bebida que a gente, meu esposo vendia, não era eu, era ele que tava vendendo esse tipo de bebida. Isso aí foi pra me afundar mais, porque quando a gente tinha churrascaria, a gente não vendia esse tipo de bebida, a gente só tinha refrigerante e alimento que a gente vendia. A gente não mexia com tipo de bebida nenhuma, nem quente nem fria. Aí depois que chegou esse ponto de perder tudo, que a gente chegou no fundo do poço, que ele passou, tá vendendo esse tipo de bebida lá. E cigarro também, a gente não vendia quando a gente tinha nossa churrascaria no início, não vendia esse tipo de coisa, era só alimento mesmo. E o café da manhã. Ali naquela hora, eu falei pra Deus, eu não respeitei Deus. Eu falei com ele palavras agressivas, palavras de uma pessoa muito mal educada, sabe? Eu não sabia de Deus o tão grande que Ele é. Eu não sabia que Ele é uma pessoa tão preciosa, dono de tudo, e eu não sabia nada de Deus praticamente. Mesmo tendo criado aquele livro aí, naquele período, ainda não tinha entendimento da palavra de Deus, de quem era Deus, o poder dele, a grandeza dele, o quanto Ele é santo e poderoso e digno de ser adorado, exaltado. E ali eu cheguei pra ele e falei, tu sabe, né, Deus, que eu não quero parar de fumar.
Eu não quero parar de beber. Eu odeio esses crentes. Agora tem uma coisa, Deus. Vamos combinar aqui um negócio nós dois? Tu faz o seguinte. Tu faz eu parar de beber essa bebida. Me ensina como é isso. Que devolve esse dízimo que eu não sei. Eu não sei, a minha mãe falou isso, mas eu não sei o que é devolver dízimo, esse negócio de oferta, nada disso eu sei. Mas me ajuda a parar com essa bebida. Eu tô cansada de todo mundo falar mal de mim. Eu sou como um lixo, uma carniça. Parece que eu sou a pior coisa do mundo. Rejeitada por tudo e por tudo. Sabe? Eu disse pra Deus isso. Eu não quero parar de beber, Deus. Tu sabe muito bem disso, que eu não tenho a menor vontade de parar. Eu quero beber mesmo. Tô nem aí pra esse povo. Mas todo mundo resolveu se meter na minha vida. Eu não tô pedindo nada pra eles, eu bebo por minha conta. Eu não tô pedindo bebida pra eles, não tem nada a ver comigo. Mas resolveram se meter comigo, se meter na minha vida, falar mal de mim por causa da bebida, por causa disso e daquilo. Mas eu venho dizer pra ti, faz isso. Vamos fazer uma troca? Tu faz eu parar de beber, de fumar? E eu vou procurar depois como é que eu faço para devolver esse dinheiro. Mas tu faz eu parar primeiro de beber. Porque como que eu vou fazer uma coisa assim, eu não sei. Eu falei isso pra Deus desse jeito. É uma aliança que nós dois vamos fazer. Eu falei de uma aliança, que eu sabia, não quero falar uma aliança. Eu disse assim, vamos trocar aqui agora. Tu tira de mim essa bebida, esse cigarro, e eu vou passar vou devolver esse dinheiro nessa oferta. Eu vou me informar com alguma pessoa, não sei aonde, porque naquela igreja nunca mais eu vou lá. Tu sabe disso aí, que eu não vou mais lá, que eu odeio aquele pastor, eu odeio minha mãe, eu odeio aqueles crentes daquela igreja tudinho lá, eu não vou nunca mais. Mas tu faz isso, que se tu fizer eu parar, eu vou devolver esse dinheiro nessa oferta. Eu falei isso ali. Naquele momento eu dei uma tontura tão forte, algo estranho aconteceu comigo. Eu comecei a me sentir muito mal naquela hora. Eu já tinha bebido muito, já tinha fumado os 5 cigarros. Eu não sei nem o que eu tava fazendo direito. Só me lembro que eu falei isso pra Deus. Sem um pingo de respeito, sem um pingo de temor, eu cheguei pra Deus e disse, tu sabe, né, que eu não quero parar de beber, eu não quero parar de fumar, eu odeio esses crentes, eu não quero mesmo, mas se tu me ajudar a parar de fazer isso, eu prometo que eu vou me informar e eu vou passar a ser dizimista. Essa dizimista aí, eu vou tirar esse dízimo dessa oferta. Mas tu sabe, eu não quero parar de beber. Ali eu passei muito mal. Eu falei assim, Deus, tá vendo? Eu já vou até morrer mesmo. Aí eu disse, eu vou me deitar agora. Ali naquela hora, eu fui pro quarto. Ali já tava todo mundo dormindo. Ali eu deitei, eu tinha bebido demais mesmo, fumado aqueles 5 cigarros seguidos um no outro. Eu tinha bebido quase tudo. Tudo aquele litro de bebida. Era muita bebida, não sei nem como eu bebia tudo. Eu bebia demais e muito, muito mesmo assim. Eu bebia tanto que eu não sei como que eu conseguia beber daquele tanto que eu bebia. Era muito. Porque eu mesmo trabalhava na época lá, mas eu bebia, era assim, algo estranho, tanto que eu bebia. E eu não via que eu bebia tudo aquilo. Ali eu dormi e eu acordei no outro dia. Sempre eu acordava muito cedo, já era pensando em fumar e beber. Eu bebia cedo e fumava muito também. Às vezes acordava até pela madrugada para fumar. Mas nesse dia eu não acordei. Eu acordei tarde e eu nem percebi que eu não tive vontade de fumar nem de beber. Quando era assim umas 11 horas, aí eu lembrei que eu tinha falo com Deus, mesmo sem saber o que estava falando, e que eu não estava fumando e não estava com vontade. Ali quando eu vi aquelas pessoas que começaram ali para beber, naquele local, naquela rodoviária, que minha esposa vendia bebida, quando ele começou a mexer com a bebida lá, que subiu aquela coisa da bebida, eu comecei a ficar com dor de cabeça forte. Onde se tinha fumaça do cigarro ali, todo mundo fumando, meu esposo mesmo fumando, eu comecei a ficar com ânsias de vômito. Eu passava mal. Era só sentir. Eu fiquei de um jeito que eu não podia ver nem um toque de cigarro pelo chão, que eu já começava aquela embrulhação no estômago, aquela ânsia de vômito, aquela coisa ruim, me fazia muito mal. Então é por isso que eu digo, não tem cura. Porque quem me curou foi Jesus. Isso eu tenho certeza. Eu jamais iria parar de fumar se não fosse ele. Não tenho a menor condição. Igual eu bebi e fumava, todo mundo que me conheceu, que me conhece sabe quanto eu era viciado. Passei muitos anos fumando. Hoje, tem muitos anos que eu parei de beber, de fumar. E se eu não estiver enganada, eu parei de beber
antes de 2000, foi antes de 2000, que eu me lembro que a Igreja Universal chegou lá nessa cidade e eu ouvi um carro de som falando, você que está passando por isso, por aquilo, carro de som na rua passando e fazendo aquela propaganda, convidando as pessoas que tinham visto, pessoas que tinham uma doença, pessoas que estavam vítima disso, vítima daquilo. Então eu fiquei prestando atenção naquilo. Ali eu fui naquele local onde eles disseram que ia ter uma reunião, uma concentração em um ginásio, e eu fui nesse dia. E eu participei dessa reunião. Aí o trabalho deu continuidade lá na cidade e eu me informei como que era que a gente fazia para devolver o dízimo e a oferta. E aí, logo que eu fiquei sabendo como era que fazia, tudo explicado certinho, aí eu passei a devolver o dízimo e a oferta, desde essa época. Faz muitos anos. Já tem mais de 30 anos que eu não fumo. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos que eu não fumo e nem bebo, nem tenho vontade de beber nem de fumar, graças a Deus. E hoje eu agradeço a Deus em primeiro lugar, porque foi Ele que teve misericórdia de mim. E agradeço muito a minha mãe, porque se não fosse aquilo que ela falou, eu não teria tido aquela revolta tão grande que eu tive dentro de mim. Porque ali foi uma revolta tão grande que até hoje, graças a Deus, eu não tenho a menor vontade de fumar nem de beber. Eu não suporto o cheiro de bebida, nem da fumaça de cigarro, porque eu sinto dor de cabeça, sinto ânsias de vômito. E graças a Deus, só tenho a agradecer a Deus. E por isso eu lhe digo que tem jeito. É só você se revoltar contra o problema, contra a situação. Não contra as pessoas, que ali na hora eu estava revoltada com o pastor, com a minha mãe, com as pessoas. Não, mas tem que se revoltar com o problema e pedir a ajuda de Deus. Porque se você for sincero com Ele, Ele vai te ajudar. É a sinceridade. Se você for sincero, chegar para Ele, não importa quem você é. Olha o lixo que eu era. Que eu era um lixo. Eu não era nada, eu não era ninguém. Eu tava ali em situação tipo morador de rua, que eu morava na rodoviária. Eu vivia pedindo favor de um e de outro, pedindo uma peça de roupa para vestir, pedindo um pedaço de pão para comer, um pouco de arroz, um pouco de feijão de um e de outro, pedindo a família, pedindo ajuda para não morrer de fome. Porque a gente tava passando muita fome. A gente vestia o que os outros davam. Era como a gente fosse um menino desse que mora na rua, que a gente sabe que é morar na rodoviária. Se você nunca passou por isso, agradeça a Deus. E se você tem um vício, se apegue com Deus, peça a Ele logo para lhe tirar disso. Porque a gente nunca acha que vai chegar na situação que eu cheguei. De ser um morador de rodoviária. Como bem digo, você acha que a pessoa que mora na rodoviária é considerada o quê? Um lixo, um nada, ninguém. As pessoas nem lhe respeitam. As pessoas olham para você e você é maltratado. As pessoas não querem nem lhe ver. Para elas, você é como um lixo. Igual esses meninos que estão na rua. Mesma coisa, esses que moram aí na rua. Eles são condenados, julgados, apontados. Todo mundo diz assim, isso é um lixo, isso não tem jeito não. Esquece isso aí, larga de mão. É assim que dizem. Dizem que merece morrer. É a mesma coisa a gente que mora na rodoviária. Se eu não for pedir favor para bem, para ser. Mas hoje eu tenho, eu agradeço tanto a Deus. Porque a misericórdia dele foi tão grande para comigo, sabe? E hoje eu só tenho a agradecer muito, muito, muito a Deus. Porque foi Ele, pela misericórdia dele, pela minha alma, que Ele me libertou dos vícios. Porque eu não tinha a menor chance de sair dos vícios se não fosse por Deus, eu tivesse sido sincera diante dele com a verdade que eu falei para Ele. Eu precisava de ajuda, mas eu não sabia como. Então ali eu falei a palavra que eu sabia. Eu não precisei de uma oração bonita. Não é uma oração bonita que vai fazer você se libertar desses vícios aí que você tá, não. O que vai fazer a pessoa se libertar dos vícios é a sinceridade. É a revolta. Quando você tá no fundo do poço, sendo humilhado por tudo e por todos. Condenado, julgado. É isso que vai fazer. Então eu deixo aqui essa mensagem para você. E você pode ter certeza que tem jeito. Se você tiver um familiar viciado, não desista dele não. Lute por ele, que tem jeito. Se você é um viciado, lute, crê em Deus, busque a ajuda dele, fale com ele. Você pode morar debaixo da ponte, você pode morar na rodoviária, você pode morar onde você estiver. Mas ele vai te curar. É só você ser sincero, confiar nele, falar a verdade para ele, expressar a dor que está dentro de você, botar para fora, entregar. E você vai sair dessa situação. Assim como eu venci a droga, venci os vícios, você também vai conseguir.